Olá, esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço para a gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. Eu sou a Tati. E eu sou a Ana. E hoje trouxemos um convidado ilustre. Ele é porto-alegrense, autor de Vila Sapo, Os Supridores, Mas em Que Mundo Tu Vive e o recém-publicado Vera. Aos 38 anos, ele já trabalhou como porteiro, servente de pedreiro, supridor de supermercado e gesseiro. Em 2021, foi finalista do Prêmio Jabuti com Os Supridores, que já foi editado na França, e não sei se para o inglês também. E em 2022, foi novamente finalista com o livro Mas em Que Mundo Tu Vive. Ele é gremista, gosta de um samba e é o noivo mais apaixonado que existe. Ele é o José Faleiro. Bem-vindo! Bem-vindo! Obrigado pelo convite, meninas. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Ai, que legal. Muito acertada essa. Eu ouvi vários podcasts e... É noiva, né? Não errei. Noiva. Posso provar. Eu não queria errar o estado civil. Faleiro, que alegria te receber aqui. Eu fico muito emocionada, assim, cada vez que eu te encontro, enfim, que eu assisto qualquer coisa tua. Então, eu escrevi um trechinho, assim, porque é impossível para mim deixar de remeter ao nosso primeiro contato que a gente teve lá em 2021, ainda na URGS. E aí eu escrevi, porque eu sei que eu vou ficar muito emocionada, já estou, inclusive. Mas eu quero começar te dizendo que teu livro teve um impacto imenso na minha vida e na vida do meu irmão Diogo. E foi a última leitura que eu e ele a gente fizemos juntos. A última história que atravessou ele por aqui. E teu livro, mais do que literatura, foi um pedaço da existência dele para mim nesse mundo até hoje, assim, que é Os Supridores, né? E por isso te receber hoje é também uma forma de reencontro, de rever a presença dele através das palavras que tocaram tanto a gente. Então, muito obrigada por escrever o que tu escreve. E hoje eu prometo não chorar, quase chorei, mas não... Ah, não tem problema. Então, muito obrigada e mais uma vez, obrigada pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço, mas eu posso chorar. Eu também já chorei um monte de vezes nos programas, mas eu também fico constrangido. Fico assim, e eu fico ensaiando antes para não chorar, né? Não cheguei a escrever, mas fico ensaiando, aí choro em casa, aí chego lá e falo certas coisas, ou leio certas coisas que acabo chorando também. Mas é muito significativo para mim quando o que eu produzo atinge um certo sentido para as pessoas, né? Então, te agradeço muito e é isso aí. Hoje eu ensaiei com as gurias e tava assim também. E eu já enchi meu olho d'água já. Bom, antes da gente começar, então, antes de a gente entrar no assunto de hoje, depois desse depoimento lindo da Tati, só para dizer que a gente também, para esse episódio chegar até vocês, a gente conta com o apoio do grupo DMC, especialistas em estratégias que ajudam empresas a reduzir sua carga tributária. Sigam no Instagram, @DMCRecupera, e conheça todos os serviços no site www.dmcrecupera.com.br. Bom, então, eu quero começar perguntando para ti, Faleiro, qual a tua relação com a literatura? Eu já li e ouvi várias entrevistas tuas que tu conta que tu leu o teu primeiro livro com 19, 20 anos, né? E depois não só se tornou esse leitor fanático, porque para quem é leitor é quase uma religião, né? Mas também se tornou esse grande escritor. Então eu queria saber qual foi o marco zero, assim, dessa descoberta pelos livros. Bom, olha, eu vou confessar uma coisa, em primeiro lugar. Eu recebi o roteiro, né, das perguntas, as coisas que vão ser perguntadas, e nunca ninguém tinha mandado isso pra mim. E aí eu pensei, pô, que legal, né? Eu vou ter a oportunidade de pensar no que eu vou dizer e tal. E aí eu fiquei olhando aquilo e parei nessa primeira pergunta, assim, porque eu vi que eu ia levar o dia inteiro pensando nisso. Eu não, acho que é melhor eu tentar responder de maneira espontânea. E aí eu vim aqui desarmado, né, pra responder as coisas de maneira espontânea. Mas eu achei difícil de responder essa pergunta. Eu sempre acho, na verdade. É engraçado porque tu falou que viu várias entrevistas. Tu deve ter percebido que eu já dei várias respostas diferentes para a mesma pergunta. E todas são verdadeiras. Né? Porque é difícil tu justamente pensar no marco zero. Né? Eu sou um cara materialista. Eu acredito na causa e efeito, nessa sequência que vem desde a eternidade e vai seguir pela eternidade. Então, o marco zero, sei lá, seria o Big Bang. O Big Bang é que foi responsável por eu, se a gente for, né? Para mim é muito difícil de pensar uma maneira de recortar onde começa, né, o processo. Mas tentando organizar as ideias, eu diria que é bom separar as duas coisas. Primeiro, eu enquanto leitor e eu enquanto escritor. Acho que não é a mesma coisa. Como leitor,
e eu já falei bastante sobre isso, eu poderia definir esse marco zero no momento que a minha irmã me convence a ler o primeiro livro. Já falei muitas vezes sobre isso. Mas tu percebe que não é o marco zero se tu perguntar por que a tua irmã lia, então? Né? Eu venho de uma realidade onde a literatura não é comum, não é presente, as pessoas não são leitoras, né? Não, hoje em dia um pouco mais, mas na minha época assim, era bem menos. Então, como é que a minha irmã se torna leitora? Então, é difícil de pensar onde iniciar o processo, né, para começar a contar. Eu diria que uma coisa importante que aconteceu na minha vida foi que eu me mudei. Eu nasci na Lomba do Pinheiro, um bairro da periferia de Porto Alegre, e depois eu fui morar num bairro de região central, Cidade Baixa, com a família toda, porque meu pai virou zelador e todo mundo teve que morar lá. Ele teve que morar no emprego e a gente foi junto. Por que isso é importante? Porque quando a minha mãe separa do meu pai, ela volta a morar na Lomba do Pinheiro, eu vou morar com a minha mãe e a minha irmã fica na Cidade Baixa, com meu pai. Entre outros motivos, porque eu estava no ensino fundamental e tinha escolas de ensino fundamental na Lomba do Pinheiro, mas não tinha escolas de ensino médio. Minha irmã se preparava para entrar no ensino médio. Então não fazia mais sentido ela ficar naquela região central, já que ia ter que, né? E eu não, eu podia estudar nas escolas de ensino fundamental na Lomba do Pinheiro. Pois a minha irmã, morando ali, começou a conviver com pessoas que já tinham o hábito da leitura, que já tinham acesso a coisas artísticas, já iam ao teatro, já iam ao cinema com muito mais frequência. E é ali que começa o processo da minha irmã de interesse por coisas que normalmente a gente não teria, né? Minha irmã decide virar atriz ali. E foi fazer teatro, foi cursar, foi fazer uma graduação nessa área a partir desses contatos. E quando ela estava nessa graduação, que ela ia visitar a gente na Lomba do Pinheiro, é quando ela dizia para mim, tu tem que virar leitor e tal. Perceba que é uma história que vem de muito tempo, né? E um pequeno detalhe que fosse diferente, eu já não teria virado leitor. Por exemplo, se meu pai não tivesse conseguido o trabalho de zelador, tudo isso não seria assim e talvez eu não fosse um leitor, né? Aliás, é curioso, porque meu pai virou zelador dando um soco no colega. Aí foi promovido por isso. Porque ele era porteiro do prédio. Dependendo de quem se dá um soco, merece promoção, né? Exatamente. Aí o cara era chato, entendeu? O cara era chato, meu pai deu um soco no cara e pensou, pronto, agora eu vou ser demitido e tal, né? Mas ninguém gostava do cara no prédio, né? Então, aí daí demitiram o cara e promoveram meu pai. Manejado. Exatamente. Vale a pena dar história boa. Né? E aí minha irmã ia visitar, essa é a parte da história que eu sempre conto, ela dizia ter que virar leitor e tal, eu argumentava contra, e ela me convenceu justamente dizendo que os meus argumentos para não ler não serviam porque eu nunca tinha lido um livro, que eu tinha que ler um livro e depois de ter lido o livro inteiro, daí ela ia respeitar a minha opinião. E eu fui ler, isso também é curioso, eu fui ler para ter o prazer de dizer para ela que eu li e não gostei, né? Eu li inteiro e não gostei, só que daí eu acabei gostando, virei leitor, não parei mais de ler, então isso é uma coisa. Mas escrever, em parte, eu como acho que esse é um pensamento bastante consolidado entre todo mundo que gosta de literatura, né? Eu também não acredito que seja possível de ser um escritor se tu não lê, né? Então, claro, parte da minha formação de escritor tem a ver com eu me tornar leitor. Então, depois que eu virei leitor, rapidamente eu quis escrever as minhas histórias e tal. Então, evidentemente, o processo de me tornar leitor, de virar um leitor bastante assíduo, tem muito a ver com virar um escritor. Mas eu digo que é diferente pelo seguinte, porque a maior parte do trabalho de escrever, do processo de escrita, envolvem coisas que eu já desenvolvia antes de ser leitor, né? Porque antes de ser leitor, eu fazia história em quadrinhos, por exemplo. E aí tu tem que pensar como é que um personagem... Construir a subjetividade de um personagem. Isso é uma coisa importante para quem escreve. E eu exercitava isso nos quadrinhos, né? Então, eu construo a personalidade do cara e como é que ele se comporta diante dessa situação, sabe? Tentar construir essa coerência. Tentar construir uma história que seja interessante, que mantenha a pessoa interessada em acompanhar aquela história e com um certo grau de inesperabilidade. Tipo assim, nossa, foi uma surpresa acontecer isso. Então, exercitar isso é uma coisa que eu já fazia, inclusive antes dos quadrinhos até. Entende? Então, o lado escritor é uma coisa que eu desenvolvia antes mesmo de ser leitor. Embora, para eu ser escritor, eu tenha que ter me tornado leitor antes, evidentemente. Qual foi o primeiro livro que tu lembra, assim, de ter lido? Foi o Besta Fera. Pô, tu não viu todas as entrevistas? Vi, mas os ouvintes... Não, eu sei tudo de cor. Você tem que ter um número de sorte, é 22, uma camiseta da Ponte Preta. Eu fiz o tema. Fiz o dever de casa. Eu adorei um dos podcasts ou vídeos no YouTube, eu já não sei mais se era podcast, mas que tu comenta, assim, que alguém te perguntou por que tu escreve, né? E aí eu achei muito bacana, assim, a tua resposta, que é, né, como é que alguém não escreve, né? Que isso é muito bonito, que realmente, como que alguém não escreve
Porque realmente liberta e faz a gente melhor, a gente poder escrever, poder exercitar isso, assim. Eu tive eu demorei muito a começar a escrever, hoje escrevo, eu brinquei na calada da noite, eu nunca publiquei, mas acho que é muito legal isso, assim, desse espaço da escrita também de exercício de si mesmo, né? Enfim, da sua vida, do cotidiano, né? Eu adorei o Mas em Que Mundo Tu Vive, nesse sentido da crônica também, porque ela é colada no presente, né? Na vida. Então, achei muito legal essa tua resposta porque como que alguém não escreve, né? Posso comentar isso? Claro. Eu não sei se eu cheguei a desenvolver esse pensamento quando eu dei essa resposta, mas eu acredito muito nisso. Eu tinha essa sensação quando eu decidi escrever, não só escrever, mas eu tive essa sensação como leitor também, né? Porque, tipo assim, acho que todo mundo que é leitor experimenta isso em algum momento, que é, porra, o que eu tava fazendo que eu não descobri isso antes, né? Isso aqui é maravilhoso, e tu quer evangelizar as pessoas. Não, tu tem que experimentar isso. Lá na porta de casa. Exato, E aí, como escritor também, assim, eu comecei a escrever as coisas, porra, isso aqui é fundamental para as pessoas. Eu pensava, eu sentia, né? E aí, o doido é que não precisa ser necessariamente, eu quero ser escritor, viver disso, fazer disso uma profissão. É uma coisa que é importante em uma ampla variedade de setores da vida humana, eu acredito nisso, assim. Então, e aí eu até argumento, às vezes, assim, tipo, tu vê que a primeira coisa quando tu vai fazer aqueles negócios de educação financeira, cuidar do teu dinheiro, a primeira coisa que vão dizer é o seguinte, anota os teus gastos, né? Porque quando tu bota no papel ali, olha, eu gasto de mercado isso, de luz isso, de aluguel isso, e tal, tu olha para aquilo ali, tu tem uma compreensão daquilo que tu não tem, enquanto as ideias estão difusas dentro da tua mente, assim. Tu materializa a situação. Por onde entra o dinheiro, quanto entra, o que é que eu posso fazer para entrar mais, né? Tu vê a situação de maneira mais clara. Um outro exemplo que eu posso dar é a lista de compras. Você vai fazer compras e não anota, tu vai esquecer. Né? Então, tu anota, tu concretiza ali tudo que tu precisa e aí tu vai lá. E aí eu percebi que a escrita tinha esse poder de fazer eu ter uma noção clara e sólida de mim, né? De por que as coisas me incomodam, de quais são as coisas que são importantes para mim, no fim das contas, né? Que a gente É quase uma terapia, né? É porque a gente é bombardeado o tempo todo com insinuações do que nos faria feliz, né? Se você comprar aquele carro, você vai ser... Se você tiver essa condição, essa roupa, se você ir nessa festa, se você beber essa bebida... Não, aí tu percebe o que é valoroso para ti, no fim das contas. Tu consegue se entender melhor e entender o mundo melhor. Né? Entender as questões que tu tá vendo cotidianamente, as pessoas passarem todo tipo de dificuldade. Então, eu digo a escrita nesse sentido mais humano, mais amplo, assim. A pessoa não precisa publicar se não quiser, né? Mas é uma coisa que mesmo assim é significativa. Eu digo que eu sou escritora de diários. Eu escrevi diário minha infância inteira. E aí, cheguei ali na fase do período vestibular, ali, 17, 18 anos, eu parei de escrever. E eu tinha esses diários até a enchente, enfim, foi atingida, né? Acabei perdendo tudo. Mas eu escrevi muito em diário, assim, eu lotava diários. Meus presentes de Natal era diário, porque eu adorava escrever. Mas é assim. muito bom, né? Apesar do livro ter chegado na minha vida também muito tardiamente, assim. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho inveja de quem escreve diário. Inveja. Porque, tipo assim, diário é um negócio que eu já achava interessante antes de ser escritor, assim. Né? Tipo, eu via nos filmes, assim, eu achava muito doido a pessoa ter um troço ali com anotações, registros de anos, né? Achava isso muito doido. Aí talvez tenha a ver com masculinidade, porque, tipo assim, quando eu comecei a perceber que isso não é coisa de homem, eu também tive certo receio de ir por aí. Tem uma brincadeira, não sei se vocês conhecem, que é... Acho que é Stop, não me lembro. Stop. Eu jogo com meus filhos. Que tu, como é que é? É isso, uma né? letra, né? Isso, Um carro com tal letra e tal. Aí eu me lembro de uma época que eu brincava muito disso, assim. E nunca tinha atentado pro fato de que eu tava brincando com as minhas primas ali, com as minhas tias. Nunca tinha parado pra pensar no gênero. Eu era o único homem ali fazendo isso e tal. E aí eu tava um dia comentando todo empolgado com um amigo, tipo, tu nunca brincou disso? É massa, isso não sei o que. Mas isso aí é coisa de mulher, velho. Eu já vi as mulheres fazendo isso aí. Eu nunca mais brinquei. Olha só. Nunca mais brinquei. E o diário tá na mesma... Não, o diário é muito feminino, né? Tanto que a autoficção também é escrita mais por mulheres, né? E também as pessoas confundem mais quando uma mulher escreve um livro, acham que a narradora se confunde com a própria vida da mulher. O cara, quando escreve, o homem,
todo mundo entende que é um narrador neutro, assim, né? É sempre assim. Eu gosto de incentivar minha filha, ela escreve diários e ela gosta de escrever roteiro, né? Ela tem 11 anos. E ela escreve roteiros e aí agora eu comprei um sonhário pra ela, que é a anotação dos sonhos. Ótimo, muito legal. É muito legal, pra assim. psicanálise. E aí ela acorda e diz, eu já anotei. Claro que às vezes ela não consegue anotar no sonhário, ela anota no celular. Mas é muito bom, assim, né? Porque esse exercício da escrita, né? Porque tu te torna mais criativo, se entende melhor. Acho que Eu dei pra minha importante. sobrinha um diário que tem uma caneta invisível. Ah, eu já dei esse pra ela. Sim, os E daí- segredos ficam Isso escondidos. aí tu fica só daí consegue invisível. ver com a tal Uma da luz, caneta, sim. com a luz. Uma luz. Essa coisa Mas que- também nesse incentivo dela escrever, Claro. né? Porque ela gosta muito, assim. Mas Quem os nunca meninos leu é os diários difícil mesmo. antigos e fica Não, com minha mãe vergonha, leu né? todos os meus diários. Não, Achei eu isso uma lembro invasão de- de privacidade, inclusive. Eu lembro de escrever e aí guardar os diários que nem tu, assim, e daí depois de um tempo, assim, que vergonha desse diário, não quero Minha mais mãe ler, lia que meus a gente diários, tem. depois ria das coisas que eu escrevia. E a minha segunda pergunta é: o teu livro Supridores já vendeu milhares de cópias, foi traduzido para outras línguas, ganhou prêmios, tá nas listas, né, dos melhores livros do século XXI, aquela da Folha, que eu achei bem bacana que teu livro ficou. E eu vi numa postagem tua do Instagram, tu dizer que do ponto de vista literário e estético não é o livro, assim, que tu escolheria, né? Porque foi feito num momento de solidão e sem muita instrução formal. E eu achei muito bonito quando tu disse que esse livro vingou de teimoso, né? E conta pra gente, então, o que mudou no teu processo de escrita depois que tu teve mais contato com o mundo acadêmico, com feiras literárias e da própria convivência com a tua noiva, com a Dalva? Essa pergunta já foi em parte respondida pela Ana, quando ela disse que ficou com vergonha do diário. Eu acho que o que muda... Eu vou responder por partes, tá? Primeiro que, independente de como a tua vida se desenrole de um ponto a outro, tu vai mudar. O mundo muda, as pessoas mudam. E essa mudança geralmente, não sempre, mas às vezes traz maturidade. Assim, tu começa a ter um entendimento diferente, mais profundo das coisas, né? Que é o que te faz ter vergonha do diário, de olhar assim e pensar como é que eu pude escrever isso, como é que eu pude gostar daquele filme, né? Como é que eu pude gostar dessa música em tal momento. A gente vai mudando e vai, às vezes, acumulando uma certa maturidade. Essa é a sensação que eu tenho com Supridores, né? Ele foi escrito há muito tempo. Então eu olho para ele e tem muitas coisas que eu faria diferente e tal. Essa é a sensação, entende? É de sentir que no próprio... Mas eu dizia isso antes de escrever o Vera, por exemplo. Eu já achava o Mas em Que Mundo Tu Vive um livro muito mais maduro do que os Supridores, né? Abrindo um parênteses aqui, olha que o Mais em Que Mundo Tu Vive tem uma desvantagem. Tem uma coisa que me atrapalhou. Que eu escrevia para a revista digital Parêntese. Do Fischer. Que nem diz o Fischer, é a mundialmente desconhecida. Revista digital Parêntese. Escrevi 2 anos, né? De 2019 a 2021. E aí tinha... Inclusive, vou voltar a escrever para Parêntese. Que legal. Trazendo aí em primeira mão essa informação. Que legal. Mas tinha prazo para entregar as coisas. Então, muitas vezes, eu não considerava o texto pronto. Eu gostaria de trabalhar nele mais um pouco, mas estava na hora, tinha que entregar e tal, né? Mas, apesar disso, eu acho um livro melhor que Os Supridores, por exemplo. Tecnicamente, né, do ponto de vista estético, tudo mais, de consciência como escritor mesmo, porque eu fui fazendo progresso, porque eu fui melhorando como pessoa, como pessoa que pensa sobre a sua vida e sobre as questões que quer discutir, né? Mas como escritor também, né? Na verdade, esse post que eu fiz, tu deve ter reparado que ele é bastante curto no Instagram. Então ele dá a entender algumas coisas que não foi exatamente o que eu disse. Porque justamente eu não fui claro, né? Não desenvolvi o texto para ser claro. Foi só um comentário, né? Por exemplo, aquele texto dá a entender de fato que a minha escrita teria sido... porque eu falo, né? Tipo, eu não tinha instrução formal e tal. Eu continuo não tendo, né? Tipo, isso não mudou, né? Não tem, assim, um avanço. Claro, eu passei a frequentar espaços acadêmicos. E isso, sim, trouxe coisas importantes para mim, assim, para o meu pensamento e tudo mais. Eu comecei a ter uma convivência mais diversa, eu diria. Mais rica no sentido de diversa, né? De saber que as pessoas estão pensando coisas que eu não fazia nem ideia, né? E aí entra para mim a coisa mais poderosa que foi para mim, que foi a convivência com a Dalva, porque Os Supridores foi escrito, eu não conhecia a Dalva. Quando a gente se conheceu, inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz para tentar seduzir ela foi... Eu tenho um romance com ela. Tá aqui na gaveta, aqui, ó. Dalva leitora. Dalva foi a primeira pessoa a ler Os Supridores. Ela já era escritora. Sim, já escrevi as crônicas dela.
E aí a gente conversava muito sobre literatura, eu né, mandei os Supridores para ela leu em primeira mão, acho que ela leu ainda com o final diferente, que não foi publicado. Eu quero saber já esse final diferente. Não, comento sim. E aí, mas a convivência com a Dalva, eu acho que é o exemplo mais poderoso disso que eu tô falando, da convivência mais plural, né, mais diversa, porque a partir da convivência com ela, do nosso relacionamento, veja que isso é uma coisa que é bom eu ter aqui a chance de falar sobre isso de maneira mais profunda, porque quando eu cito a Dalva, as pessoas pensam assim, eles tiveram uma conversa e aí o Faleiro decidiu escrever um negócio ali. Não é assim, é um processo. É todos os dias. Todos os dias a gente conversa sobre coisas as mais variadas e Dalva traz a lente do gênero. Né? Sim. Que é uma coisa que seria impensável para mim, que jamais teria acontecido, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu não tenha essa experiência social. Entende? Então, tipo, o fato dela trazer isso para minha vida, de me levar a esse tipo de reflexão, tá muito no Mais Em Que Mundo Tu Vive e muito no Vera, né, no romance mais recente que eu lancei. No Vera, especificamente da perspectiva de gênero mesmo, assim, mas no Mais Em Que Mundo Tu Vive, por exemplo, quando eu reflito certas coisas de classe e raça, são coisas que eu não tinha pensado e aprendi com a Dalva, conversando com ela. Eu digo sempre que, a partir do momento que eu conheci ela, tudo que eu publiquei, ela tinha que ganhar metade dos direitos autorais, sabe? Porque foi uma produção... sabe, em parceria, exatamente. Então, acho que foi o que mais transformou o meu modo de escrever. Mas é que o meu modo de escrever também, não sei se é assim para todos os escritores, está muito associado, assim, de maneira que não dá para separar a pessoa que eu sou, entende? Então, eu sempre falo que eu escrevo sobre coisas que estão realmente borbulhando dentro de mim, assim, que é o material do meu interesse, do meu mais profundo interesse. Então, a partir do momento que eu passo a conviver com uma pessoa que modifica essa pessoa, que me traga outros interesses, né, outros ramos de pensamento, é claro que isso vai impactar na minha escrita também. Faleiro, a nossa pergunta 3, tu citou a Vera, é sobre Vera. Eu li o teu livro emprestado pela minha chefe, doutora Ana Carolina, que disse que tu precisa ler esse livro, e ela me levou para ler, me emprestou tava com o nomezinho dela ali para eu devolver, então eu devolvi. Li e devolvi. Eu comprei até um carimbo, meu Deus, eu Sim. ponho um carimbo também. E aí a pessoa vai estar com aquele carimbo ali, ela obrigada a me Tem gente que devolver. vai conviver com esse carimbo. Arranca a página, né, onde tá escrito meu nome. E aí ela me emprestou, enfim, eu li, devorei o livro, assim. E aí, uma das questões que mais me pega, assim, lendo o livro, foi a construção dos personagens masculinos da periferia ali. Então tem ali uma dureza, uma brutalidade até, mas ao mesmo tempo dá para sentir uma solidão muito profunda e uma tentativa de se autoafirmar no mundo que é tão cruel com os guris e com os homens ali da quebrada, né? Então, e isso me fez pensar sobre essa tal masculinidade tóxica, assim, que quanto é diferente, né, quando a gente está falando desse lugar. E quanto ela não vem só da cultura, mas também da dor, do abandono, da falta de escuta e afeto. E como que foi essa construção para ti, assim? A gente percebe que tem um cuidado em tu não estereotipar esses homens ali, né? Mas sim de trazer as contradições e os afetos que existem por trás dessa cascadura deles, assim. Então, como é que foi para ti construir esses personagens da periferia? Tu fala especificamente nos Supridores? No Vera. No Vera? No Vera. O Vera é um livro que... E isso é a primeira vez que acontece. Primeiro, vocês sabem que é uma trilogia, né? Sim. Isso eu acho que... Luzia, o próximo. Exato. Estou trabalhando no segundo volume que vai chamar Luzia. A princípio, eu tinha pensado de fazer um livro só, que ia ficar bastante grande. A gente decidiu dividir em volumes. Saiu Vera ano passado, esse ano saiu Luzia. E aí, mas o Vera, né? Na verdade, esse projeto como um todo, pela primeira vez, a escrita me joga em crise, assim, porque não tem sido fácil. Não só a construção dos personagens masculinos, daí eu já chego na resposta da tua pergunta, mas também de pensar as subjetividades femininas também, né? Eu acho que são desafios diferentes, um estético, outro político, talvez, não sei. No caso, pensando, já chego lá, não estou fugindo. No caso de pensar a subjetividade das mulheres,
eu tava tentando fazer um Eu negócio... vejo que elas são bem centrais, né? Parece que, inclusive na apresentação, né? As mulheres estão mais centralizadas, ali os homens vão vir depois, assim, né? Eu vejo quase como um círculo, assim, eles entrando no texto, no livro, mais lateral, assim, e as mulheres mais centralizadas no texto. Com certeza. Assim. Mas, assim, eu me lembro que teve até alguém que comentou com enorme sagacidade, assim, que sentiu essa sensação de começa observando as mulheres, assim, e os homens vão chegando, assim, sabe? Olha, isso realmente eu não fiz de maneira consciente, eu acho que até tá ali, mas eu não tinha pensado, vou fazer assim para dar esse efeito, não tinha pensado, mas é uma coisa muito interessante. E aí, eu pensando nessa subjetividade das mulheres, uma preocupação que eu tinha era que, e aí tu vê aí, eu vou trazer a Dalva de novo, Dalva tem um pensamento muito, muito incrível sobre isso, que é o seguinte, quando ela me falou isso, ela nomeou uma coisa que eu já sentia, mas não sabia dar nome, né? Ela falou que tem vezes que tu pega um livro e tem uma mulher ali, personagem, Maria. Aí tu lê o livro inteiro e aí tu percebe que se tu mudar de Maria para João, não faz diferença. Funciona o livro ainda. Tu lê, João fez uma coisa tipo... Isso significa que não foi construída uma mulher ali, percebe? Se basta mudar o nome e funciona o livro, porque, tipo assim, a vida que a mulher, o jeito que a mulher experimenta a sociedade não é igual. Então tem que ser assim, tu tem que mudar o nome e não funciona, não dá. E aí não tem subjetividade, né? Exato, E aí eu tinha essa preocupação de construir mulheres de fato, né? O que, evidentemente, é um grande desafio, porque eu não tenho experiência social de mulher e tal, né? Tipo, demandou muito de mim isso. E aí o lado masculino, que aí chegando na tua pergunta, o problema foi que, assim, resumindo bastante, depois eu tento desenvolver um pouco mais isso, o problema foi, assim, a resposta curta é que foi perceber que eu sou mais pau no cu do que eu pensava. Mais filho da puta do que eu pensava. Mas como é que é o processo pelo qual isso se opera? Uma coisa que eu fiquei feliz que as pessoas têm lido e têm percebido, porque eu publiquei esse livro com medo, né? Com muito medo. Eu falava sobre isso abertamente. Um dos medos que eu tinha e que, felizmente, não tem se confirmado, era que as pessoas lessem o livro como se fosse uma apologia ao comportamento daqueles caras. Ou então, se não apologia, pelo menos um tom assim, o mundo é assim, paciência. Né? Daqui a pouco falaram de lugar de fala, alguma coisa assim. Não, isso diz respeito a quando eu trago as mulheres pro protagonismo, pensar a subjetividade delas, ok. Mas que nem diz a Dalva, de masculinidade eu entendo bastante. Né? Aí eu nado de braçada. Então nesse caso em particular, não tem muito isso, né? Mas a minha preocupação era que isso fosse entendido como uma apologia ou como uma coisa... Não há o que se possa fazer, né? E, na verdade, é uma crítica, né? Eu tô tentando... É uma coisa que eu sempre tentei fazer e espero que continue assim o meu espírito. Uma coisa que eu sempre tento fazer nas coisas que eu escrevo é tentar fazer a gente olhar de maneira estranha para uma coisa que a gente vê todos os dias. Entende? Estranhar aquilo que... Porque a gente já viciou o olhar, a gente vê, tá. Mas eu tento apresentar assim, tipo, isso aqui é bizarro, sabe? Essa é a tentativa, né? Eu apresentei essas masculinidades e tal com essa perspectiva. Essa construção do comportamento dos homens e tudo mais. O problema é que, na medida que eu ia fazendo isso, tinha certas coisas que eu pensava assim, ó. Olha só, esse personagem agora vai fazer isso aqui, né? E eu sou melhor, porque eu não faço isso aqui. Eu não penso assim. Só que tem coisas que eles fazem que eu penso assim. Percebe? Então, isso é muito doido. Isso é muito doido, porque eu estou tentando criticar uma coisa, digamos, ou denunciar uma coisa, um comportamento, e no fundo eu concordo. Percebe? Mas que exercício bom, né, de se fazer. Sim. Não, ele é bom, mas assim, aí isso mostrou para mim um negócio, olha como o assunto, a gente poderia ficar o resto do podcast falando só disso. Isso é complicado, porque veja bem, isso demonstra para mim, com muita clareza, um problema que eu acho que a gente tem na sociedade hoje, que é o seguinte, tem muitos debates que tu não consegue fazer abertamente e com clareza, com transparência. Por que eu digo que isso é importante? Porque eu tinha que ter, e as pessoas tinham que ter, de modo geral, claro, isso não acontece só na perspectiva de gênero, acontece em todas as perspectivas que tu pensar, étnico-racial, de perspectiva de classe, todas, né? Tem coisas que as pessoas deveriam poder falar, por mais que seja bobagem, sem essa pessoa ser execrada. Porque isso permite que a pessoa diga, não, eu não vejo problema nisso e tal, não sei o quê. E aí vem outro e diz, mas há problema, porque... E aí isso abre uma janela para a pessoa dizer,
O estranhamento. Eu tava errado, não tinha pensado nisso. Mas a partir do momento que tu tem ideias que elas são impublicáveis, porque tu vai se ferrar se tu demonstrar que tem esse pensamento, então o debate tá morto. E aí se o debate tá morto, não tem progresso. Percebe? Então, é muito doido, porque eu percebo isso, o mais doido é tu perceber, assim, bom, isso aqui é uma coisa que eu não posso admitir em público, que eu penso dessa forma. Não posso, mas eu penso, né? E o que é pior é que eu tô tentando fazer o exercício de criticar uma coisa com a qual, às vezes, eu concordo. Claro, como eu disse, tem muita coisa ali que eu não concordo, que eu não faria, que eu não penso daquela maneira e tal, mas tem, sim, pontos de convergência. Tem uma intersecção entre os meus personagens e eu, que eu me vejo neles, entende? Que tem um lugar de onde tu tá falando, né? Enquanto quem tá escrevendo tem esse lugar que tu não vai conseguir se descolar dele, né? Exatamente. Sim, esse é o ponto. Legal. E agora eu fiquei com isso na cabeça dos supridores, do outro final, porque agora eu quero saber. Agora veio a curiosidade. Agora eu ia veio a falar, curiosidade, esqueci. porque eu trabalho, eu já falei várias vezes que eu trabalho na Defensoria Pública, eu trabalho na vara do júri, né? E eu pensei muito nos meus assistidos lá da Defensoria. E eu queria saber qual era o outro final do Pedro. Não, então, tem uma coincidência, que eu sou noivo de uma socióloga, uma antropóloga, né? O Pedro era um personagem que trabalhou no supermercado e tal. O final, o Pedro casava com uma professora de sociologia. Olha! E tinha, se eu não me engano, 7 filhos, uma coisa assim. Era esse final. Ele não era preso. Ele dava tudo... Era um happy end, assim. Eu fiquei triste que ele foi preso. E aí... Spoiler, gente. Leia um livro. Botar alerta de spoiler. Eu tenho aprendido a respeitar isso, mas eu não sou contra spoiler, assim. Mas tenho aprendido a respeitar porque as pessoas ficam mesmo muito bravas. Sim. Eu também não tenho problema com spoiler. Não tem também. Eu sou tranquila com spoiler. E aí, mas tem uma história curiosa sobre isso, que é o seguinte... até hoje eu olho para os supridores, né, como eu estava dizendo, e percebo coisas que eu podia ter feito melhor e tal. E acontece que quando eu mandei para a editora, esse final eu achava péssimo, mas não só por esse motivo, por outros motivos também. Não gostava. E aí... Qual final? O verdadeiro ou o alternativo? Não, o final que tava, que era... Ele casava. Ele casava com a socióloga. E tinha 7 filhos. Aí... Que era pra montar um time de salão. Fut 7, como é que é o nome? Isso. Futebol 7. Isso, futebol 7. E aí eu mandei pra editora e quando eles mandaram de volta, disseram assim, tu não quer trabalhar nesse final um pouco? Porque, sei lá, né? Eles queriam mudar o final. E eu tava de acordo, porque eu achava o final ruim por vários motivos. E aí, tá, mas o que tu sugere? E aí o meu editor falou assim, não, ele tem 3 filhos, eu acho que 3... Era só isso que ele queria. Não, tá, vou te mandar... O que era inverossímil eram 7 filhos. Vou te mandar alguma coisa. E aí eu trabalhei o final pra fazer esse que acabou sendo publicado e tal, que era uma coisa completamente diferente, né? E é genial. Aí eles gostaram, assim, não, legal e tal, e aí ficou, né? Mas no final era esse. Mas o Supridores teve várias versões, né? Várias mesmo, assim. Teve muita coisa. Porque, tipo assim, eu terminava e não conseguia publicar. Passava 1 ano, 2, 3, acontecia esse fenômeno, né? Eu olhava e dizia, E aí eu fazia de novo. Eu fiz isso umas 2, 3 vezes. Tinha cenas, assim, teve personagens que saíram, personagens que entraram, teve cenas completamente alteradas, assim. E é engraçado de olhar porque é muito interessante. Tem 2 coisas muito doidas que isso me levou a pensar agora. Tem uma coisa que a gente fala bastante que é o olhar que as pessoas têm para um livro depois que tu publica é surpreendente, né? As pessoas fazem leituras que, assim... É outro livro. É outro livro. Mas ninguém, pelo menos eu nunca vi comentário, é o seguinte, tem uma visão desse livro que só eu tenho. Só eu tenho, né? E aí tem umas coisas que eu consigo perceber, claro, o leitor não vai perceber, mas tem resquícios das outras versões aqui. Tem resquícios. Vou dar um exemplo. O Luan, se vocês forem ver bem, ele vai lá e conta uma história pro Pedro. Ele, quando a mãe dele é morta e tal, ele vai lá no Pinheiro e conta uma história, né, e tal, não sei o quê, e o Pedro começa a armar uma emboscada para eles revidar. Perceba que o Pedro nem viu o que aconteceu. Ninguém estava lá. Isso é um resquício, porque numa das versões anteriores o Luan estava fazendo uma tramóia para eles. Percebe? O Luan não era verdade. Porque o Luan era o único que não queria parar, né? Exatamente. Não, era uma emboscada. Então ele ia se aliar com os caras que chegaram ali e tal, e essa era uma emboscada,
Né? Isso é um resquício. O fato de ele chegar e contar pro Pedro e ninguém tava sabendo de nada é um resquício dessa versão anterior e tal. Que eu achava... que isso é muito doido, assim. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tive pena do leitor. Mas veja bem, quando eu escrevi isso, era um leitor imaginário, porque eu nem tinha esperança de publicar, né? Mas era assim, eu pensando, se alguém ler isso aqui algum dia vai ser muito duro, eu não vou fazer isso com as pessoas, tá ligado? Porque assim, ele é um cara assim que eu próprio ficava... Eu gostava daquele personagem, assim, eu achava ele um doce. Assim. eu Eu fiquei de luto. E aí eu ia destruir. Spoiler! Aí eu ia destruir essa, sabe? E aí eu achei melhor modificar, mas era assim. Eu acho que tu vai ter que deixar alguém estudar a tua obra depois. Eu trabalhei muito tempo com crítica genética, quando eu fazia letras na URGS. E a crítica genética é justamente tu pegar todos os manuscritos de uma obra e ir olhando o que o escritor mudou ou desistiu. E isso é muito massa, assim, de olhar numa obra como a tua. Exato, não tenho mais. Mas às vezes a crítica genética de hoje em dia recupera nos arquivos de mesmo docs fizeram ali, isso com o Caio Fernando Abreu, Eu estudava no acervo do Caio, né? Trabalhei um tempão como bolsista da Marcivana, que é uma prof maravilhosa. E a gente olhava isso, eu tinha, 5 manuscritos do mesmo conto, e olhando as desistências, assim, ele trocou, aí um exemplo que a gente dava, que tem um que ele dizia, estou cansado, daí depois ele mudou por eu ando cansado, daí a diferença dos verbos, porque, né, enfim, coisas que a gente vai olhando cada palavra da troca do escritor, mas a crítica genética não morre muito na época dos computadores, porque a gente consegue recuperar as versões anteriores, mas ia ser bem legal depois tu deixar alguém estudar essa tua obra, porque daí... Mas o mundo digital dificulta muito esse processo. Dificulta muito. Teria que recuperar todas as versões ali, né? Faz um hacker. Mas alguém vai estar fazendo isso aqui. Eu não estou hacker. mais nos grupos de pesquisa da crítica genética, mas é uma área da crítica literária, né? Na verdade, são duas coisas um pouco diferentes, mas que eu acho muito legal, assim, porque vai trabalhar mais um pouco com o autor do que somente com a obra, né? Porque eu não sabia que existia isso. Eu também legal. soube no podcast por ela, não sabia que existia isso também. A gente fazia bastante isso, assim, de olhar os contos. Eu tenho uma má notícia, assim. Eu não sei se vocês viram nas entrevistas que eu dei, mas eu gosto de programar computador, né? E aí eu escrevo no meu software, não é o Word, é um software que eu mesmo fiz. Só tá que, dificultando para os estudiosos. Não tem como, porque olha só o que acontece, eu também não tenho como mandar desse software para os meus editores lerem, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, eu escrevo e quando tá pronto, eu coloco daí sim num arquivo DocX para mandar para eles. Então, se forem analisar esse DocX, não tem nenhuma modificação, percebe? Porque quando eu boto ali já está pronto. Eu trabalho num outro software e quando eu boto ali é essa só versão que vai. Não tem nenhuma modificação. Tá fazendo que nem os escritores, que tinha alguns escritores que a gente não conseguia analisar manuscrito, mesmo tendo acervo e tal, porque alguns, inclusive, né, no fim da vida, resolviam queimar os manuscritos, né? Fazer algo que, ninguém pode ver o que né, as outras, ou nem outras versões, às vezes coisas que nunca tinham sido publicadas. Mas eu também não ia querer que vissem as coisas eu que nunca consegui ver os diários do Caio. Porque o Caio, os diários estavam em posse da família ainda. Os diários eu queria, na verdade, mas no acervo isso. não tinha, porque o diário estava em posse da família na época. Agora eu não sei como é que tá, porque o acervo tá ali na PUC. Porque eu já li também, já ouvi tu falando que tu é bem cuidadoso, né? Escreve 30 vezes a mesma frase, o mesmo parágrafo. Então é ruim mesmo alguém ficar vendo o que tu escreveu, que tu quer descartar, né? Sim, tu quer estudar. Mas a gente eu não teria vergonha, mas eu acho que seria um trabalho enfadonho, porque não são grandes coisas que eu faço ali, mas são muitas, né? Agora eu tô trabalhando no Luzia, né? E eu fico mandando pra Dalva. Né, eu vou fazer ela é tua leitora beta, sim, a primeira. Eu até espero a opinião dela, a gente conversa a respeito, mas não é nem por isso, assim, é porque, sei lá, acho que é um carinho, entendeu? Né? Eu quero que ela veja, né? Quero que ela goste, né? Enfim, mas aí eu tava pensando sobre isso agora, trabalhando no Luzia. Porque tem vezes que eu vou assim, eu começo a escrever meia-noite, às vezes, assim, vou escrever um pouco hoje até às 3, assim. Aí eu mando pra Dalva e penso assim, pra mim tá bom, eu fico muito satisfeito. Aí quando eu mando pra Dalva, que daí já é um terceiro, já é uma outra pessoa, quando eu mando pra ela eu penso, isso aqui é vergonhoso. Mas a Dalva já tá acostumada. Se fosse uma outra pessoa qualquer, porque às vezes é um parágrafo, assim, de 5 linhas. Em 3 horas, assim. Aí tu olha aquelas 5 linhas e tu pensa, não é possível que essa criatura ficou 5 horas pra escrever 5 linhas. Mas é que, na verdade, eu escrevi 50. Né? Eu escrevi aquilo ali de várias formas. Aí, não, isso aqui é legal, que eu tenho que achar um sinônimo pra isso. Aí, sabe, aí deu nisso, assim. Mas o trabalho foi brutal pra chegar naquela pedrinha ali.
E antes de ir para os nossos quadros, eu quero fazer uma última pergunta pro Faleiro, muito importante, que é para quem que ele tá torcendo no Mundial de Clubes. Tá assistindo? Tô. Eu tô amando esse Mundial de Clubes, eu tô me sentindo assim, tipo, sou latina. Eu vi que ele queria uma tipo, camiseta sabe? do Botafogo, mas a gente não conseguiu a camiseta do Botafogo. A gente tentou, viu? Tu Vocês ganhou. tentaram A mesmo? gente tentou. Nossa, que maravilha. Eu botei lá com esperanças genuínas. Quase nos convenceu, viu? Não, mas assim, alguém vai mandar já. Eu conversei com algumas pessoas, acho que umas 3 pessoas já se prontificaram a me dar do Botafogo. Tô esperando uma do Santa Maria também, o Inter de Santa Maria. E uma do Vasco, por causa desse post. Eu sabia que ia ter. Eu sabia. Sempre alguém. Ia colar pra alguém. Quase colou pra gente, pena que a gente não conseguiu. Assim, de modo geral, eu tô torcendo pros times. Tem uma hierarquia. Eu torço pros brasileiros, assim, tipo, nessa hora, assim... Eu tenho rancor do Flamengo, por exemplo. Eu ia perguntar, torce pro Flamengo também, eu não consigo. Não, assim, mas o doido é o seguinte, isso é complicado, porque, tipo assim, eu passei a maior parte da minha vida muito identificado com o Flamengo. Infância, adolescência, início da vida adulta, tipo, o Flamengo, time popular, assim, muito torcedor, eu achava foda. A torcida é legal, né? Quando eu comecei a ter o entendimento de, sabe, de que muitas vezes puxam a brasa pro lado deles, justamente por isso, que é maior torcida, daí tem mais dinheiro envolvido e e aí, sabe, aí eu tenho um certo rancor, né? Mas agora no Mundial de Clubes, brasileiros, em primeiro lugar, e depois os times da América Latina, né, jogando contra o... Nossa, quando o Botafogo ganhou do PSG... Ai, eu fiquei louca, eu amei, eu comemorei não tem muito. Como, não tem vibrei, como. eu tava nervosa no final, eu tava pensando, meu Deus, por que eu tô tão nervosa com as Botafogo? Eu tô fazendo um fiasco aqui de nervosa. Exatamente. E aí eu não sei se vocês viram, porque... isso é uma coisa que eu até... Abrindo um parênteses aqui, isso é uma coisa que eu reivindico muito, né? Eu sou um escritor que conseguiu algum reconhecimento, né? As pessoas gostam do meu trabalho e tal. Mas eu queria ser reconhecido por ser o grande curador de memes que eu sou. Porque isso pra mim é importante, né? Eu fico lá postando os memes. Eu não sei se vocês viram quando o Botafogo ganhou, que era o livro, assim... Colonialismo e luta anticolonial. Muito bom. E a foto era o Carlos Alberto. Muito bom. Uhum. Porque o Carlos Alberto tinha dito, traz o Real Madrid pra jogar aqui no Brasil, não ganha. O tempo deu razão, Carlos Alberto. É isso, eu tô torcendo pros brasileiros, depois América Latina. Eu torço pelo Botafogo, já torci pra ganhar o que eles ganharam, então eu torço sempre pro Botafogo. Eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto do Botafogo. Antes da Camila ir para os quadros, que eu sei que ela já está engatilhando, eu queria quebrar o protocolo um pouquinho, porque eu queria te falar que eu achei... tem uma crônica tua que é a minha favorita, e depois ontem eu estava assistindo a um vídeo teu que tu disse que é a tua favorita, eu pensei, não, eu não copiei, não foi por causa disso, que é uma vitória da tua gente. E aí eu não sei se isso também mudou, se não é mais essa, enfim, mas nesse vídeo tu comenta isso, e eu queria pedir licença, assim, das gurias e tua para mostrar um pouquinho dessa crônica, porque eu acho ela uma construção maravilhosa e acho que todo mundo tinha que ler, acho que tinha que estar lá naquele nosso quadro que é alguma coisa que a gente não pode deixar passar da vida sem ter lido, né? Isso, não pode... Não, como é que é? Não pode morrer antes de ler. Isso aí. Que é uma história, assim, que... me pegou muito, assim, porque ele vai conversando em segunda pessoa, né? E ele vai falando consigo mesmo também ali, né? Aí ele vai entrando no túnel da Conceição e pensando, né, que ali, né, um cara bem diferente do teu pai ganhou uma fortuna para calcular a quantidade exata do aço que aquele bagulho tinha para ter pro vento não acabar derrubando. Aí ele vai olhando pra engenharia, né? Que puta engenharia tu pensa. Mas, na real, pra ti, que mal e porcamente domina as 4 operações básicas da aritmética, até os barracos de pau da invasão lá da tua casa já são tudo mais umas puta obra de engenharia. E aí ele segue viajando, adoro essa parte também, tu segue viajando no viaduto. Tu sempre viaja naquele viaduto quando passa. É um bom viaduto, tu pensa. Não porque cumpre seu papel há várias décadas, mas porque resiste firme e forte no aumento do tráfego. E aí ele vai olhando e pensando que muita gente, o cara que pensou aquilo ali era muito diferente do pai dele, mas que quem construiu aquele espaço, aquele túnel, era os caras que eram como o pai dele, né? E aí vai andando, né, nessa narrativa, embora é uma crônica, mas eu acho que é muito... tem essa questão, parece muito com um conto também, né? Eu acho isso muito legal. E aí ele vai pensando que se eu virar morador de rua,
que ele ia querer, né? Aqui é um bom lugar para ficar. Ele vai se pensando, será que outras pessoas também pensam isso? Que se eu virar um morador de rua, eu vou ficar aqui? E, enfim, será que todo mundo tem esse pensamento? E aí, vai andando também nessa narrativa linda, assim, e vai comentando a dificuldade que acho que essa parte inicial toda do mundo do trabalho, do Mas em que mundo tu vive, é muito doída, assim, de pensar o quanto as coisas são lugares destruídos para que tem ali morador de rua e para construir um prédio que outras pessoas poderiam morar e teriam, né, toda a condição de escolher. Daí ele diz, tu sente vontade de chorar, tem uma pressão fodida dentro da tua cabeça, amassando as tuas ideias. E aí ele vai andando nesse texto, e aí ele vai, né, pega um latão e vai chegando perto da escola. E aí eu vou ler o final aqui, porque eu acho um final maravilhoso, assim, eu que sou professora e tem essa questão toda da escola. Ela quer estudar a tua genética, entendeu? Não, mas eu penso muito na escola pública, né? Porque eu sou de escola pública, assim, acho muito lindo, assim, tanto eu sou filha da escola pública desde muito pequena, com 4 anos, e sou professora hoje de escola pública, né? E aí no final ele diz assim, e ali tu tá prestes a assistir à formatura do ensino fundamental de vários alunos e aluna em situação de vulnerabilidade social. A maioria deles adulto morador de rua. Olha eles feliz, olha eles contente. Fica feliz e contente com eles. Comemora com eles. Experimenta o mesmo orgulho que eles estão sentindo. Por enquanto, esquece todos os motivos que tu tem para reclamar da vida e agradece por esse momento. É uma vitória da tua gente. Eu acho lindo, lindo. Daí eu disse, isso aqui é uma obra-prima, assim. Fiquei apaixonada por essa crônica. E fui seguindo na leitura e eu sempre pensava, assim, que coisa boa a gente ler algo, assim, que te move. Assim. Eu acho que a literatura é isso, né? É a gente sentir ali junto com o personagem, com o narrador, enfim. E eu acho muito linda também essa narração em segunda pessoa, ficou muito... Nem toda narração em segunda... É difícil narração em segunda pessoa, né? Nem toda funciona tão bem, assim. E eu acho que funciona muito bem e lindo. Eu acho lindo. Quando eu escrevi essa crônica, a Dalva tinha me mostrado um texto em segunda pessoa que a gente não gostou. E aí, eu me lembro que ela não gostou por motivos diferentes dos quais eu não gostei, né? Eu me lembro que eu falei pra ela, eu falava, que esse texto aqui que a gente leu, que a gente não gostou, ele não era propício pra segunda pessoa. E aí eu falei pra ela, vou escrever uma segunda pessoa. E aí eu fiquei esperando uma oportunidade pra uma ideia, porque eu tava escrevendo crônicas lá pra parentes, né? Uma ideia que eu achasse que... E aí eu fui lá, né? Esse dia eu fui na escola Porto Alegre lá mesmo. E aí eu falei, vou ter que escrever sobre isso e tal. E aí eu achei que funcionava por vários motivos. Um deles é a ideia de que, tipo assim, eu poderia dizer, mas isso tem bem menos força. Se eu escrevesse em primeira pessoa, eu poderia dizer assim, o tom poderia ser assim, me identifico com essas pessoas. Uhum. Porque eu me sinto muito próximo de morar na rua, como me sinto até hoje, entendeu? Aí, me identifico e tal. Outra coisa é dizer, tu se identifica. Eu sei que tu se identifica. Eu sei que tu sabe. Eu sei que tu tá passando. Sabe? Porque... E aí claramente é uma voz que fala para uma camada específica da população. Não é todo mundo que tem essa preocupação, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso. Eu gosto muito desse texto. Eu achei incrível, assim. Que texto lindo. Já quero levar para os alunos quando... Eu acho que isso é legal, assim, eu trabalho com formação de professores e a gente também sugere muita coisa, assim, para os professores em aula, né? Coisas que a gente pode levar, textos bacanas. Eu acho que um texto como esse toca muito, assim. Acho que teus textos desse livro em específico é muito trabalhado, né? Tanto na universidade, academia, a gente trabalhou uma formação na defensoria. Eu também trabalho na defensoria. Na defensoria, uma das defensoras trabalhou com os teus textos deste livro especificamente também. Tem outros também, né? Todos são maravilhosos, assim, mas tem uns que pegam a gente, né? Verdade. Então, vamos para os nossos quadros. Não sei se o Faleiro olhou essa parte dos quadros. E a gente vai começando daí pra gente entender. O primeiro quadro é qual foi aquele rolê aleatório que no meio tu pensou, putz, eu preferi estar lendo. Tipo assim... Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Se tu quiser, a gente oferece, às vezes, os convidados que a gente pode ir respondendo, e aí tu vai pensando também. Não posso responder. É que, assim, vocês sabem que essa é uma situação recorrente, eu acho, na vida de todo mundo. Não é uma vez só que isso acontece. Né? Sim. Eu vou citar um aqui, que talvez não seja o melhor, mas é um
Teve uma vez que... Primeiro eu fui no City Park, que nem sei se existe ainda, né? Que era um parque aquático. Cachoeirinha, Cachoeirinha. Eu já fui muito, mas eu não sei se tem. Aí eu fui, só que bem antes de ir, eu tinha comprado ingressos pro fundo de quintal. Bah! Topíssimo. Eles estavam no Imperadores. Aí comprei os ingressos e tal. E coincidiu que eu me organizei com meus amigos pra gente ir junto no mesmo dia. Só que eu só me dei conta quando chegou o dia. E aí o fundo de quintal era de noite, mas a gente foi pro City Park de manhã. E eu pensando, eu não vou perder meus ingressos, velho. Que nem fundo de quintal. Evidente. Tem que ir. Aí eu fui pro City Park, mas assim, eu comecei a beber às 8 da manhã. Né? Bebedeira, piscina cansa também, né? Sim. Piscina, sol pra caramba e tal. Aí, era eu e um amigo que tinha comprado os ingressos. Um Buiú, mandou um abraço pro Buiú. Aí, quando a gente voltou do City Park, a gente chegou em Porto Alegre de noite, assim, já início da noite. Todo mundo voltou pra casa, assim, e a gente foi pro Imperadores ver o fundo de quintal. Deu tudo errado aquele dia, deu tudo errado. Porque a gente tava muito cansado. Sabe, a gente fica com ressaca no outro dia, né? Aquele dia a gente ficou com ressaca no mesmo dia. Era suficiente a bebida. Já no mesmo. O corpo tava dizendo, chega, assim, chega. Aí a gente chegou lá, primeiro, a gente só tomou água. Até vou contar o fim da história primeiro, porque, tipo, a gente passou tomando água, chegou uma hora que acabou todo o dinheiro. Não tinha mais. E só tinha as passagens do ônibus, assim. E a gente gastou o dinheiro do ônibus com água. A ressaca fudida, assim, tomando água. Tivemos que vir a pé lá do Imperadores, lá do lado do Beira-Rio, lá até o centro aqui, Salgado Filho, ali. Bah! Que pernada. E aí, tipo, garoou. E aí, tipo, aí pegamos o ônibus e os caras... Aí, tipo, negociar pra passar por baixo e tal. Tipo, os marmanjão e tal, tem que ouvir desaforo aí. Aí, só que quando a gente tava lá, tomando só água, porque assim zumbi, assim, sem condição nenhuma, assim. Aconteceu tudo errado. Eu sou muito fã do Mário Sérgio, acho que dá pra notar. Dá um pouco. Que dá pra notar, né? Aí, o Mário Sérgio era vivo ainda, tava lá, tocando no fundo de quintal. Teve uma hora que ele chamou umas meninas pra sambar no palco, assim. Chega aí, sobe aí, vamos sambar e tal. Sambaram. Eu pensei, na época eu já tocava cavaquinho. Eu pensei assim, mano... eu vou me atrever. Aí eu tava mais adiante, assim, eu fiquei olhando pro Mário Sérgio fixo. Uma meia hora do show eu fiquei olhando fixo pra ele, assim. E ele olhava pra todo mundo, assim, e tal. Aí daqui a pouco se cruzaram os olhares, assim. É agora. Aí quando ele olhou pra mim, eu falei assim... E ele fez assim, né? Eu falei assim, ó... Deixa eu tocar uma aí, pá. Aí o Mário Sérgio fez assim pra mim, ó... Aquilo doeu. Ele não deixou. Não. É óbvio. Agora eu lembrei que a gente tá num podcast, né? Vou ter que fazer a audiodescrição do que ele fez. Ele fez um bico, empinou a cabeça, como quem diz assim, mas quem tu pensa que é pra pegar no cavaquinho? Mas em que mundo tu veio? Mas em que mundo tu veio? Exato. Mas o pior foi que assim, aí tava eu e meu amigo ali, né? Dois fudidos ali e tal. Né? E, enfim, cansado, né? Chegou um malandro, assim, muito sangue bom. O cara parou do nosso lado ali. Oi, aí, pá, da onde vocês são? Somos do Pinheiro. O cara era da Restinga. Um cara bonitão, assim, né? Quase 2 metros de altura, assim, pá, cheiroso. Eu nunca mais me esqueci do cheiro daquele cara. Eu nunca mais me esqueci. Sério, porque sabe que a gente tem... Vocês já viram que a gente tem uma conversa mental sobre as coisas, né? Esse cheiro ficou gravado na minha cabeça e às vezes eu encontro pessoas que sei lá, usam o mesmo perfume, não sei o que é, que eu me lembro, o cheiro daquele cara. Eu fui conversando comigo, não, marcou. Um cara cheiroso, assim, bonitão, ele parou ali, ficamos conversando e tal. E daqui a pouco ele começou a dançar com as meninas, né? Era dançarino, o cara era foda. Aí, tipo assim, vinha as minas convidar o cara pra dançar. Aí, tipo, vamos dançar, vamos. E aí, pá, pirueta, assim. O cara era cheiroso, alto, bonitão, dançarino. Meu Deus. E botava, sabe aquela derrubar? Olha só, de novo, era um galão. E aí a mina saía, ele nem conseguia parar do lado da gente. Ele ia parar, já vinha outra, dança comigo. E a gente olhando aquilo, assim.
tá ligado? Eu, meu Humilhados, amigo, humilhados, completamente E humilhados. bêbados. E aí o cara... E aí daqui a pouco meu amigo falou pra mim, meu, vamos lá pro outro canto. Lá. Vamos lá. Vamos deixar esse cara. Para que Mais essa puto com o cara, mais puto com o cara, assim. E aí durante todo... Eu já era leitor durante tudo. Mas é assim, ó, isso não é força de expressão. De fato, eu pensava, porra, eu podia estar lendo, tá ligado? Sim. Porque eu já era leitor, eu pensava assim, cara, eu não quis desperdiçar o ingresso e tá sendo uma experiência completamente ruim. Aquele sentimento ruim de cansaço, de exaustão mesmo, né? De estar ali de ressaca, né? E eu pensando, eu podia estar em casa agora, tapadinho, lendo um livro. Só o que ia salvar tua noite é se o Mário Sérgio tivesse deixado de tocar o cavaquinho. Ah, não. Aí era outro nível da noite. Tentou salvar a noite ainda, né? Exatamente. E tu, Tati? Eu vim, mas depois dessa história do Faleiro, qualquer história, né? Mas foi uma viagem que eu fiz pro Rio, que foi no maio, que caiu um viaduto lá, não sei se vocês vão lembrar. Choveu muito e aí caiu um viaduto e não conseguia passar de Copacabana pra Barra, por exemplo. E aí, como tava chovendo, eu ia pra Arraial do Cabo, eu ia parar no Rio, e aí depois ia pra Arraial. A gente não conseguiu ir pra Arraial, porque, enfim, o barranco também despencou lá, os morros, enfim. A gente ficou em Copacabana, e aí eu fui com uma amiga, e ela disse assim, a gente não vai ficar aqui no hotel sem fazer nada, faz muito tempo já. Vamos ver que a alternativa pra gente é pra algum lugar aqui, que não chova, né? E aí ela decidiu ir pro Aquário, pro Aquario. E eu vim pro Rio pra ir pro Aquário. E ela... com esse sol, Rio de Janeiro inteiro, à disposição. Daí ela, não, deixa eu escolher hoje, amanhã tu escolhe outro lugar, porque era, tipo, semana inteira chovendo, uma previsão, né? E eu, meu Deus, tá, a gente foi pro Aquário, daí eu falei, ela assim, acho que não paga nada lá. Não pagava... Quem disse que não, né? Era uma fila pra turista e a fila pra quem morava lá. E a fila pra turista, o ingresso era o dobro do preço, assim. Eu olhei pra ela e falei, eu não vou pagar. Ela, não, amiga, eu quero ver os peixes, não sei o quê, vamos pro aquário. Vai pro mar, abre os olhos, olha o peixe. E aí, eu lá naquele aquário, um monte de criança, assim, correndo pra tudo quanto é lado. E aí, eu olhei pra ela e falei, vou ficar sentadinha enquanto tu anda no aquário, pode ser? Ela, não, vamos andar para ver tudo que tem aqui. Enfim, andei muito dentro daquele aquário, só pensando que eu poderia estar no hotel, lendo um livrinho com a na beira da chuva, praia. Assim. Não tinha como, né? Tava chovendo muito, mas enfim, esse é o meu rolê de hoje. O meu, eu anotei aqui que eu sempre fui uma pessoa muito kamikaze, assim, de gostar de parte de diversão e não sei onde, de fazer coisas assim, de me atirar de um... Tu iria pra Fari no Rio? Não, eu gosto de coisas com aventura, assim, né? E sempre gostei disso, assim, desde bem pequena. Eu não tenho medo muito de, vai fazer, sei lá, uma tirolesa. Eu gosto de me atirar de uma cachoeira pra outra. Deus ali no sítio da família Lima, que agora tem outro nome, Picada Verão. Eu sempre fazia isso. E aí... Mas eu anotei aqui que o que eu preferia estar lendo é tudo isso que eu fazia antes. Agora que eu sou mãe, eu tenho horror de tudo isso. Pode morrer, né? Acho que vou morrer. De graça. Exato. Então, parque de diversão, tudo isso, assim, eu ainda gosto, mas eu sempre penso assim, porque quando eu entro, assim... A Clara gosta. A Clara gosta também. Mas aí... Clara é a filha dela. É a minha filha. E aí tem um episódio, assim, que foi uma vez que eu fui pra Santa Catarina e o pessoal quis andar na banana Banana Boat. E aí eu já tinha ela. E ela tinha uns 4 ou 5 anos. E ela, não, vamos. E eu, eu sempre fui, sempre gostei. Gente, todo aquele trajeto que a Banana fez, e que agora não derruba mais as pessoas na Banana Boat, né? Eu nem sabia muito bem disso. Mas eu fui o tempo inteiro com a criança ali e pensando assim, meu Deus do céu, eu vou morrer agora. A criança vai morrer, todo mundo vai morrer. Isso aqui, sabe, é um desespero que eu pensei assim, aqui, todo rolê agora que envolve perigo e criança, eu prefiro estar lendo. Sim. Porque sempre me dá um arrependimento na mesma hora. É verdade. Sempre. O meu rolê também é ambientado no Rio de Janeiro. Olha só. Que eu fui no carnaval pro Rio. Eu e umas amigas minhas, a gente ficou todo mundo solteiro ao mesmo tempo. Vamos pro carnaval pro Rio. E daí tinha os bloquinhos do carnaval. Daí vamos. Só que a gente, um desses bloquinhos, a gente foi almoçar antes. A gente não tava com pretensão de ir pro bloquinho. Vamos almoçar num lugar melhorzinho, que a gente tava comendo muito mal e tal. Eu fui com uma sandalinha e tal. Beleza. Aí vamos no tal bloquinho chamado Tecnobloco. O que consiste o Tecnobloco? Ele vai tocando e aí uma determinada batida tu tem que correr. Aí tu começa a correr uma lomba, assim, ó. Não era só correr uma lomba. Correu uma lomba. E eu tava de chinelinho. E tu gosta muito de correr, né, amiga? Eu odeio correr. Só que a gente já tava em Nárnia já.
E aí começou a batida da música e tem que correr. E aí todo mundo correndo, eu de chinelo, eu de sandalinha, minha sandália cai no meio do bloco, vai lá pra trás. E daí a minha amiga vai pra trás, junta. E aí, assim, as pessoas atropelando no bloquinho. E eu pensava assim, meu Deus, eu Tu era o... Como é que é? O Simba no meio... Simba no meio dos búfalos, assim, sabe? E eu pensava, gente, eu tenho 38 anos e eu tenho 2 filhos. O que eu tô fazendo nesse bloquinho, assim, de pé no chão, assim, pelo amor de Deus. E aí minha amiga conseguiu recuperar a minha sandalinha, botei pé podre, sujo, preto, as pessoas passando por cima de mim. E eu pensava, meu Deus, por que eu não tô lendo? Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Nunca mais. Eu achei curioso que tu falou assim, como se fosse uma justificativa, né? Ah, tinha que correr lá a lomba e tal, mas a gente já tava bêbado. Muita gente fala isso. Mas aí é que eu não vou mesmo. Entendeu? Se eu tomar mais uma dose de uísque aqui, eu não saio daqui. Eu vou ficar sentado. Mas é que o bêbado... preguiçoso, o bêbado, ele não tem noção. Ele só vai onde te mandarem. Ah, vamos lá no bloquinho, Tecnoblá. Ah, vamos! Tu não tem ruim, entendeu? Tu vai onde bêbado, tu... né? Não, mas então todo mundo fala isso, mas pra mim não é assim. Ah, pra ti é diferente. Tipo, teve uma vez que eu tava em São Paulo, a gente bebeu a noite inteira, uns amigos, assim. A noite inteira. Sabe aquilo de fechou tudo e vamos pra... Aquele bar tá aberto. Que o bêbado não quer ir embora. Sim. Aí, tipo, era 6 da manhã, tava clareando, assim, e nós sentados conversando e tal. Porto Alegrense, quando se encontra em outro lugar, assim, tá ligado? Tipo, um monte de Porto Alegrense em São Paulo, assim. E aí, daqui a pouco, apareciam umas crianças com uma bola, assim, pra brincar. E eles foram jogar com as crianças, eu pensei, meu, não é possível. Não é possível. Eu sentado ali, eu falei, meu, esses caras são malucos, velho. Aí foram lá jogar com as crianças, jogar futebol. Era eu na lomba. Eu na lomba correndo descalça. Não consigo pé entender preto. isso. E o último quadro é qual um livro pra ler antes de morrer? Um livro que tem que ler. É que são muitos também, né? Hoje eu tava conversando com a Dalva. Dalva comentou de um livro que a gente gosta muito. Que é assim, é muito bom. E é contemporâneo. É de um uruguaio. Pedro Amaral. Contemporâneo? Não. Não? O nome do livro é O Mergulhador. El Zambuleador, acho. Uma coisa assim. Não sei como é que fala. É um cara uruguaio que publicou... Foi traduzido para o Brasil por uma editora porto-alegrense aqui, a de Adorim. Na época, a de Adorim era uma editora bastante regional aqui e tal. Não sei se você sabe disso, mas a de Adorim teve um salto, uma ampliação dos negócios, assim, para virar mais nacional. Então, hoje é uma editora que está tendo um alcance mais nacional, assim, no país todo. Mas na época... Mas eles ainda têm no catálogo. Eu falei esses dias com o pessoal lá. Eles têm ainda o Mergulhador. Meu, assim, é um livro incrível. Incrível. E eu tive até... É muito doido isso, porque na época eu escrevi uma resenha para 0 Hora desse livro. E aí o editor, na época, o Flávio Ilha, falou comigo se eu não escrevi e tal, né? E até vou confessar, assim, que eu aceitei, porque eu gosto muito do Ilha, assim, a gente é amigo. Mas, assim, eu sempre fico com preguiça disso, porque tu pode não gostar do livro. Sim. E aí? É difícil, é uma situação difícil. Nossa, eu fui ler um livro incrível, assim, excelente. É um livro, é um romancinho pequeno. O Mergulhador. O Mergulhador é um romancinho pequeno, talvez, eu acho que ele é vendido como romance, mas talvez dê pra chamar de novela, uma novelinha, assim. Mas é espetacular, assim, é muito, muito bom. Vou procurar. Eu queria falar de um livro um pouco diferente, assim, na verdade, que é um movimento que foi meu sobrinho de 3 anos que me apresentou, que é o Slam. E é a gurizada que faz poesia. E até trouxe falando várias vezes. Um deles que é do Slam. Poetas Vivos. E eu já vi o Poetas Vivos. Eu acho que foram na Defensoria Pública assim, uma vez. Eu acho que é uma gurizada sensacional que se movimenta para escrever sobre uma realidade que é necessária, assim, que é contemporânea também, que a gente falou no último episódio da literatura contemporânea, que desacomoda. Eu acho que é lindo, assim. Então, sai um pouquinho da lógica de livros, assim. Acho que é o movimento todo que tem que ser amplamente conhecido. Eu quero falar do Slam, especificamente desse aqui que eu tenho, que eu ganhei deles, inclusive, quando eles estiveram aqui em Canoas. Que eu fui levado pelo meu sobrinho de 13 anos. Muito bonito. Eu adoro Slam. E é sensacional, assim. Eu acho que todo mundo... Tu nunca tinha ido no Slam? Nunca tinha ido. Porra, aquilo lá é muito foda. E aí eles convidaram vários lugares, assim, aqui no Guajuviras, que eles vão, daí meu sobrinho que é em todos. Em escola, eles foram na minha assim. escola, quando eu trabalhava numa escola. Eu conheci eles no evento da Defensoria. E meu sobrinho, ele já faz, né? Ele escreve já, assim, poesia. 2019 eu conheci eles. E aí, muito influenciada pelo meu sobrinho, então... Que legal. Maravilha. Tu, Ana?
Eu trouxe esse livro aqui que eu gosto muito, que é Manuelzão e Miguelin, de Guimarães Rosa. Mas a novela, né, das duas novelas aqui, a primeira que é o Campo Geral, que é a novela em que fala sobre o personagem Miguelin, que é uma criança, né, no meio dos gerais. E eu acho que não dá pra passar da vida sem conhecer essa história, assim, porque ele já começa a história se dando prazos, assim, ele pensa sempre que vai morrer, daí ele diz assim, mas assim, ele vai combinando com Deus, né, mais 3 dias que tu me der, eu vou fazer tal coisa, mas se me deixar mais 10 dias, é uma criança, assim, ó, e aí tem toda uma trajetória bem, assim, difícil, assim, que o Miguelin passa, é um pouco de spoiler, mas, assim, não é mais o início da narrativa que ele tem a perda de um irmão pequeno, porque fura o pé, né, machuca o pé com prego e não tinha assistência, isso, daí ele perde esse irmão e ele era muito apegado nesse irmão. E a gente vai vendo uma história que, mas ao mesmo tempo é uma história esperançosa de algumas coisas, assim, né, que o Miguelin é um personagem que ele coloca o óculos, assim, mais no final da narrativa, já tô dando spoiler, mas é que é uma novela, assim, é um conto, né, mais longo, enfim. E ele enxerga o mundo, assim, quando ele dizem, não, mas ele é míope, ele não estava enxergando todo esse mundo. E ele diz assim, e termina assim dizendo, mas nessa parte em que ele coloca o óculos, ele vai tonteando. Porque quando a gente põe o óculos, a gente fica tonto. Mas tem uma representatividade muito linda de que, tipo, ao mesmo tempo tu enxergou o mundo, e enxergar o mundo também te tonteia. Eu acho isso muito lindo. É uma história incrível, assim, acho que... E não é nada, assim, longa, aqui é Manuelzão Miguelin, a metade aqui, né? É onde tá tudo marcadinho, porque foi pessoa organizada, por isso que ela estuda genética. Mas é muito lindo, assim. E aí, por exemplo, quando ele pede o irmão, ele diz, assim, frases, assim, muito tristes, assim, de que, as lágrimas maiores que os olhos. É de uma poesia, assim, realmente... É muito, muito linda. É um texto muito lindo. Acho que não dá para passar da vida sem ler. A gente falou ainda sobre... eu tô devendo para Guimarães, né? Que eu não li. Queria ler isso, ler aquilo. Eu acho que é legal de começar por aqui também. Porque não pelo grande livro. Talvez não começar pelo Grande Sertão Veredas, que é um livro lá grande, assusta e tal. E aqui a gente entra na linguagem dele fácil, assim. Fácil, não vou dizer, mas é mais fácil do que entrar no Grande Sertão. E é uma história belíssima. O Mutum é bonito. Isso me pega muito porque... Mutum é bonito. Porque também acho que fala de aprender a ver beleza nas coisas. Isso. E a mãe dele que diz assim, quando ele diz que o Mutum é bonito, e a mãe dele diz que tem um morro do lado, ela diz, mas eu acho que tem que ter alguma coisa atrás que eu não tô vendo. Eu acho belíssima também essa figura, tanto dele que quer confirmar com a mãe que Mutum é bonito, mas a mãe também que queria ter outra coisa, né? Eu queria ver outra coisa além disso aqui que é a minha realidade. Eu acho essa história... Assim, muito foda. Mas muito. E o meu livro... Camila, livro é Capitães de Areia, Jorge Amado, que eu até comentei com as gurias que eu acho que... Não sei se tu já leu, mas acho que conversa com a tua obra. Nossa, eu tô muito afim de ler esse livro. Ele é lindo, inclusive eu também... A leitura chegou tarde também na minha vida, na minha casa também ninguém nunca lia. E esse foi o livro que me despertou, assim, a literatura. Ou assim, de ler para um adolescente consegue ler isso e gostar da literatura. E também, quando eu trabalhei na Fase um tempo, também me lembra muito os guris da Fase, assim, quando eu trabalhava lá. E é um livro, acho que todo mundo tem que ler, não pode deixar de ler na vida, assim. Então, é um dos meus livros favoritos e recomendo muito. A gente já tá encaminhando ao final, mas antes da gente encerrar, eu queria dizer que a gente precisa trazer a Dalva aqui. Faça essa ponte faleira pra gente. Não, eu vou fazer sim. Quando ela estiver em Porto Alegre, eu li. Inclusive, eu vou aproveitar que ela foi citada para mandar um beijo, porque ela deve estar nos assistindo, nos ouvindo. Um beijo, Dalva. Te amo muito, Preta. Mas eu também quero fazer um comentário antes de acabar, pode ser? Claro. Eu quero só comentar que vocês vão perguntar se vocês pularam os quadros. O meu crush literário é Eugênia, que o Brás Cubas despreza por ser manca. Eugênia, que eu ouvi um podcast que é uma interpretação diz que é eugenia, que é tudo que ele é um gênio, né? Não sei se ele pensou nisso. Talvez seja uma hiperinterpretação. Pode ser. Pode ser, não sei. Foi pro leitor, mas pode ser, já não é mas pode ser também. Acho que também isso não desqualifica a interpretação, sabe? O fato de ele... Enfim, mas o que me pega nisso é a pessoa... Porque eu me sinto um cara... O que eu senti quando eu li isso foi o seguinte, mas essa mina também quer ser amada, sabe? Também, e eu me sentia muito nesse lugar, senti isso a vida inteira, né? Tipo assim,
Então eu não sou digno de ser gostado por alguém, porque eu sou feio, não sou padrão, sou um cara pobre, sou um cara com os dentes estragados, né? Então quando eu li isso, assim, eu pensei, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Né? E porque manca-se coxa? Essa parte ficou, né, muito famosa, né? Porque manca-se coxa. E eu pensava, que doido, né? Que, tipo, às vezes... Porque ele fala dos olhos lúcidos dela, né? Da sagacidade dela, da beleza e tal, mas ela era coxa. É muito incrível como, às vezes, os nossos defeitos, muitas aspas aqui, se impõem sobre as nossas virtudes, né? Era o caso, inclusive, até do que eu tava falando lá quando eu tava lá para ver o Fundo de Quintal, né? Eu ficava pensando assim, mas eu sou leitor. Foi assim Eu posso conversar sobre os peixes abissais. E elas querem dançar com esse cara de 2 metros de altura. Eu me senti muito Eugênia a vida inteira, assim, tipo, sabe? Eu tenho virtudes, sabe? Sim. Sabe? Isso eu também mereço ser gostado, assim. Então é uma personagem que eu tenho muito crush, assim. Que lindo. Ai, que lindo, que lindo. Que bom que conseguiu falar do crush. Gente, então é isso. Faleiro, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Foi sensacional. Enfim, a gente sabia que assim, a gente estava nervosa, né? Com o Faleiro vai ser incrível. E foi mesmo. Então, pessoal, se você curtiu o papo, e aproveita para seguir a gente no Instagram, Preferir Estar Lendo Podcast, onde sempre tem conteúdo extra e novidades dos próximos episódios. Muito obrigada também aos nossos parceiros da RF Mídia, ao Alexandre Pereira, que fez nossa imagem visual, e ao nosso patrocinador, o Grupo DMC. Referência em estratégias para redução de carga tributária com segurança e inteligência. Se tu é empresário e busca soluções para pagar menos impostos de forma legal, fale com quem é especialista. Siga no Instagram, @dmcrecupera, ou acesse www.dmcrecupera.com.br e conheça os serviços que podem transformar a saúde financeira da sua empresa. Faleiro, mais uma vez. Muito obrigada, Amanda. Foi muito bom. Eu ficaria aqui 3 horas Sim, falando. eu já queria por horas. Muito bem, assim, acho que Obrigada, até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada.